Olá pessoal, muito bem-vindo à nossa aula de hoje, uma aula de física falando sobre dinâmica e particularmente para a segunda lei de Newton. Pessoal, esse exercício que caiu na Escola Americana de Recife, cujo nome oficial é American School of Recife, trata do caso mais simples sobre essa aplicação da segunda lei de Newton. Então, quem está começando o estudo da dinâmica em física, esse exercício já vai te abrir o caminho para entender exercícios mais complicados, ok? Então, lógico, os veteranos vão brincar com esse exercício aqui, mas para quem está começando, eu recomendo ficar aí até o final para assimilar e depois sim partir para exercícios mais complexos, com atrito e tudo mais, tá certo? Muito bem, para quem não me conhece, meu nome é Ademar Oshiro, sou professor de matemática e física, engenheiro civil e pedagogo, e produzindo vídeos aqui no YouTube para dar suporte aos meus alunos daqui do Japão e também dar aquela força para os estudantes brasileiros que me acompanham aqui nesse canal. Se você está chegando aqui pela primeira vez, não deixe de fazer a sua inscrição. E se gostarem da aula, da didática, deixe seu like para que o algoritmo do YouTube faça mais recomendações, uma vez que esse canal aqui é dedicado exclusivamente para tirar dúvida de alunos e não é um canal monetizado, beleza? Vamos lá então, o que nós devemos fazer quando nos deparamos com um exercício assim? Um carrinho é puxado em um sistema sem atrito por um fio inextensível numa região de aceleração gravitacional igual a 10 metros por segundo ao quadrado, como mostra a figura. Sabendo que o carrinho tem massa igual a 200 gramas, sua aceleração em metro por segundo ao quadrado será aproximadamente... Bom, pessoal, primeira coisa, eu vou fazer esse desenho aqui isoladamente e começar o exercício colocando todas as forças existentes nesse sistema aqui. Bem, então, primeiramente a força desse bloco aqui. Então, vamos chamar de peso do bloco. Eu tenho também o peso do carrinho. O que mais que eu tenho? Eu tenho também a força de tração no fio. Não se esqueça disso aqui, muito importante. Então, eu tenho a força de tração, eu vou chamar de T, e essa força de tração também chamando de T. Mas eu posso chamar ambas as trações de T? Sim, uma vez que, em módulo, esse T aqui, exatamente esse T aqui. Professor, mas o bloco aqui é mais pesado do que o carrinho. O T deveria ser maior. Não, é a lei da ação e reação. Você puxa o carrinho puxa com a mesma intensidade, só que em sentidos opostos. Ok? Então, quando tem um sistema assim, o T aqui é igual a esse T daqui. Muito bem. Acabou? Não tem mais nada? Tem sim, tem a força normal do carrinho, mais precisamente a força normal de contato dos pneus, né, do carrinho, desse carrinho de brinquedo, sobre esse piso aqui. Então, mas isso aqui a gente vai representar como uma força normal única, uma vez que nós não vamos trabalhar com essas forças verticais. Por quê? Bom, pessoal, como eu sempre digo, tanto em exercício de matemática ou física, partam da pergunta. Qual é a pergunta da nossa questão? Sabendo que o carrinho tem massa igual a 200 gramas, sua aceleração em metro por segundo ao quadrado será aproximadamente, então ele quer a aceleração do carrinho. Muito bem. E a aceleração do carrinho, ele está no sentido horizontal aqui, no sentido do movimento que a força de tração aqui está puxando devido à força do bloco. Então, como eu não tenho movimento vertical, você simplesmente ignora essa força normal, o peso do carrinho. Vamos nos ater a apenas a força de tração. Bom, e como é que a gente resolve exercícios desse tipo aqui? Pessoal, olha só. Horizontalmente, como eu não tenho atrito, como o atrito está sendo desprezado, ele diz aqui no enunciado sem atrito, então eu não tenho mais nenhuma força puxando, fazendo esse movimento, a não ser a força-peso. Mas alguém pode falar, mas tem a força de tração. Sim, eu tenho a força de tração aqui, ó. Só que essa força de tração do carrinho, no sentido do carrinho para o bloco, é anulada pela força de tração do bloco para o carrinho. Então, na realidade, a minha força resultante, ou seja,
o somatório de todas as forças se resume ao peso do bloco. Então, a única força presente que está atuando para movimentar esse conjunto é o peso do bloco. E como a segunda lei de Newton diz que uma força resultante é igual a massa vezes aceleração, só lembrando que essa massa aqui é a massa total do conjunto, a massa envolvida, no nosso caso, tanto desse bloco como do carrinho, tá? Então, muito cuidado aqui. E outro cuidado que você deve ter aqui, ó, eu tenho a massa do bloco em quilos e a massa do carrinho em gramas. Então, você não pode trabalhar com duas unidades diferentes. Ou você transforma tudo em gramas, ou transforma tudo em quilos. Como eu quero aceleração em metro por segundo ao quadrado, então, de acordo com o Sistema Internacional, SI, nós vamos ter que trabalhar em quilos, a massa em quilos, tá? Então, a força resultante vai ser o próprio peso. Então, PB igual a massa total, eu vou colocar aqui como massa total, vezes a aceleração. O PB é o peso do bloco, só do bloco. Quanto que é? Muito cuidado, peso do bloco, muita gente fala, é 5 quilos. Não, peso do bloco é 5 quilos vezes a gravidade. Então, eu vou anotar aqui que o PB é igual a massa do B, do bloco, vezes o G. A massa do bloco é 5 quilos, vezes o G, a gravidade, a aceleração gravitacional, que é 10. Logo, a massa do B é 50 newtons. Então, aqui, 50 igual a massa total. Olha só, a massa total, eu vou transformar tudo em quilos, tá? Então, é 5 mais 200 gramas. Gente, dica matemática é aquilo que você aprende lá no 6º ano do fundamental. Se você quiser transformar gramas em quilos, como 1 quilo tem 1000 gramas, se você quiser transformar 200 gramas em quilos, basta dividir 200 por 1000, que vai dar 0,2 ou 0,200, como queira. Mas tanto faz, como eu estou trabalhando aqui com uma casa, eu posso deixar na forma 0,2 gramas. Tem uma dica aqui de português também, embora não seja da minha área, é o seguinte, muita gente fala 200 gramas, ao invés de 200 gramas. Quando se fala no gênero masculino, gente, se refere à massa, ao peso. Enquanto que se você falar 200 gramas no gênero feminino, você está falando de grama vegetal, grama de jardim aí, tá? Então, tome cuidado que de repente num desses vestibulares da vida pode cair alguma coisa desse tipo aí, beleza? Bom, então aqui eu tenho isso aqui vezes a aceleração. Bom, 5 mais 0,2, então vai dar aqui, ó, 50 igual a 5,2 vezes A. Então a minha aceleração vai ficar assim, ó, como 5,2 está multiplicando, eu tenho que passar para lá dividindo. Então a aceleração é igual a 50 dividido por 5,2. Bom, eu vou aproveitar essa aula que é uma aula rápida para dar uma dica também. Como você não pode usar calculadora na prova ou no vestibular, é o seguinte, o aluno se complica muito quando trata de divisão com números decimais. Eu sempre recomendo, não faça conta com números decimais e sim, transforme ele em números inteiros. Ah, professor, mas eu posso fazer isso? Pode, desde que você transforme o número inteiro embaixo, multiplicando por uma potência de 10, ambos os termos, ou seja, o numerador e o denominador. Não importa se, por exemplo, no nosso caso, eu tenho que transformar o denominador, o de cima não precisa. Mas como eu tenho que multiplicar aqui embaixo por um múltiplo de 10, em cima também eu tenho que multiplicar pelo mesmo múltiplo, tá? No caso aqui, qual será o valor que eu tenho que multiplicar? Bom, pessoal, como a vírgula de 5,2 eu tenho que passar para 52, você multiplica apenas por 10, porque 10 só tem um zero, e como eu só tenho uma casa para pular, então é o 10. Se fosse, por exemplo, 5,23, aí você multiplicaria por 100 para arredondar isso aí para o número inteiro,
Entenderam? Então aqui eu multiplico por 10, mas aqui também por 10. Senão eu estaria alterando a fração. E o resultado será o quê? 500 sobre 52. Bom, mas mesmo assim dá para simplificar ainda essa fração aqui. Por 2 vai dar o quê? Por 2 vai dar 250. Por 2 aqui vai dar 26. Ainda dá por 2. Vai dar 125 por 2 e 13 embaixo. Pronto. Agora não tem mais jeito, porque o 13 é um número primo e o 125 é divisível por 5, mas aí não vai adiantar. Bom, então a minha aceleração será igual a... Vamos fazer esse cálculo aqui. 125 dividido por 13. 1 não dá, 12 não dá, então eu tenho que pegar os 3 termos para poder dividir por 13. Qual número que multiplicar por 13 se aproxima mais de 125, uma vez que não dá exato? Se você não tiver muita certeza, você vai fazendo por tentativa, tá? Eu vou aqui, já vou direto aqui, ó. Vamos tentar o 9. 9 vezes 3 dá 27. Vai 2 aqui, 9 vezes 1, 9, com mais 2, 11. Então dá 117. Beleza, ficou quase perto. A subtração, empresta 1 aqui, dá 15, vai dar 8. Aqui vai dar 0, certo? Bom, o 8 não dá para dividir por 13. Então, nesse caso, como eu não tenho mais nenhum número para baixar, você vai criar um 0 aqui e uma vírgula aqui. Não pode esquecer dessa vírgula, é importante. Bom, qual número que multiplicado por 13 vai dar próximo de 80, já que não vai dar exato? Só mentalmente, se eu pegar o 7, 7 vezes 3 dá 21, vai 2 vai passar, dá 9,1, dá 91. Então vamos passar por 6. 6 vezes 3 dá 18, vai 1. 6 vezes 1, 6, com mais um 7, 71. Subtraindo vai dar 2. Bom, pessoal, eu já cheguei aqui no resultado das alternativas. Olha, é a alternativa C. Então você não precisa se preocupar em continuar fazendo esse cálculo aqui. Então, para o nosso caso, a alternativa C de casa. Entenderam, pessoal? Eu sei que é uma questão bastante fácil, mas para quem está iniciando o estudo, eu acho que é uma aula muito importante e muito útil. Mas mesmo assim, se você ficou com alguma dúvida, não deixa de escrever aí nos comentários ou pode me enviar a sua dúvida em inbox, seja desse exercício ou de outro exercício, que eu vou ter o maior prazer em atender e tirar sua dúvida. Beleza? Por hoje é só. Eu deixo aqui um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, gente.